gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Alves Jablonski e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que foi a Primeira Guerra Mundial de uma maneira bem resumida e fácil de entender. Bom, gente, então já vamos parar de enrolação e vamos embora lá começar esse vídeo. Mundial acontecido de 1914 até 1918 por causa de disputas dentro da Europa por terras da Ásia e da África. E a coisa que mais desencadeou a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, é porque a Alemanha conquistou duas terras da França, Alsácia e Lorena. Durante a Primeira Guerra Mundial, houve certos grupinhos. Tinha a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era da Alemanha, que ela tinha um contrato com a Itália. Qual era esse contrato com a Itália? Se invadissem o país da Alemanha, a Itália ia ajudar a Alemanha a ganhar. Mas não foi isso que aconteceu, mas eu já vou explicar melhor isso. Também tinha a Áustria-Hungria e os turcos otomanos. Os turcos otomanos não estavam dentro da Tríplice Aliança, mas estavam meio que do lado delas. Por quê? A Alemanha ela era inimiga da França, da Inglaterra e também da Rússia, de uma certa forma. Por quê? Porque com essas terras que a Alemanha havia conquistado da França, começou a se tornar uma potência maior, começou a crescer, enriquecer, porque essas terras da França eram terras muito ricas. E os outros países que estavam lá no topo de tudo, a Alemanha começou a ultrapassar eles e fez com que a Alemanha ficasse de mal com vários países, incluindo a Inglaterra e a Rússia. E também a Rússia e a Sérvia estavam tentando ali colocar o pan-islamismo. Estavam tentando colocar ali que todas as regiões ali deveriam ser pan-islâmicas e esse tipo de coisa. Mas tinha uns povos, como por exemplo os balcãs, os húngaros, os turcos otomanos e também a Áustria-Hungria, que eles eram povos que queriam se tornar países autônomos. Mas por causa disso, do pan-islamismo que a Rússia e a Sérvia estavam tentando impor, eles não poderiam mais ser autônomos, eles teriam que fazer parte daquela comunidade e eles não queriam isso. Então isso gerou um grande conflito da Rússia e Sérvia contra a Áustria-Hungria, os turcos otomanos, a Hungria, os balcãs, etc. E também tinha o outro grupo na Primeira Guerra Mundial, que era a Tríplice Aliança. E o que era essa tríplice? Era nada mais nem nada menos do que a França, que estava de briga com a Alemanha, a Inglaterra e a Rússia, que a Rússia estava de briga com a Áustria-Hungria, com a Alemanha e também com os turcos otomanos, e a Inglaterra que estava de briga com a Alemanha. E também tinha a Sérvia, que estava ajudando ali a Rússia. Uma coisa importante para dizer é que essa guerra estava acontecendo durante um período de paz armada. E o que é esse período de paz armada? É que eles estavam em paz, mas na realidade eles estavam cheios de armas para proteger essa paz e já estavam se preparando para a guerra. Mas precisava de algum fato, alguma coisa para desencadear essa guerra. Então, a Sérvia matou Francisco Ferdinando, que era o rei da Áustria-Hungria. Aí que começou. Então, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança começaram a batalhar uma contra a outra. O povo, ele foi bem participativo, porque a maioria das pessoas pensaram que ia ser uma guerra mais curta, sabe? Não acharam que ia ser uma coisa tão longa e no final durou 4 anos. Se lembra que eu havia dito daquela coisa daquele contrato entre a Alemanha e a Itália? Então, a Inglaterra, em 1915, ela subordinou a Itália dizendo, se tu ficar do nosso lado, a gente vai te dar umas terras. E a Itália topei. Mas no final, a Itália nem recebeu essas terras que a Inglaterra havia prometido. Bom, os Estados Unidos também, eles decidiram se juntar ali à Tríplice Entente, porque eles viram que a Alemanha, a Tríplice Aliança estava ganhando. Então ele disse, vou ajudar aqui a Inglaterra tem que ganhar. Porque a Inglaterra e a França eram amiguinhas assim dos Estados Unidos. Então ele queria muito que a Inglaterra e a França ganhassem. Então, tá dando coisa ruim, tá dando coisa errada, vou entrar aí pra ajudar. Porém, em 1917, a Rússia abandonou a guerra, saiu, não estava mais participando da Primeira Guerra Mundial. Essa época da Primeira Guerra Mundial foi quando a Alemanha criou os submarinos. Por quê? Para afundar os navios que levavam comida, esse tipo de coisa, dos países da Tríplice Entente.
Então, por exemplo, Inglaterra ia levar a comida, Inglaterra transportava comida ou ganhava comida. Também ela afundava o navio, né? Fundava ali o navio. Em 1919, a Inglaterra havia ganho a Primeira Guerra Mundial, né? A Tríplice Entente. E aí foi posto o Tratado de Versalhes, que é uma coisa bem ruim, porque eu já vou explicar isso, mas junto dele veio os 14 pontos de Wilson, que foi, assim, a principal coisa que haviam dado de ideia, assim, para colocar direto, mas eu vou explicar agora bem direitinho. 14 pontos de Wilson, ele mais tarde ele criou a ONU, mas o que é essa regra, assim? É que os países deveriam, assim, meio que se respeitar, não poderiam brigar um com o outro. Então, esses 14 pontos de Wilson vieram para ajudar o povo, mas não aceitaram. Tratado de Versalhes. 14 pontos de Wilson pode ser Juma, mas Tratado de Versalhes. Por quê? Nossa, isso estragou com a Alemanha de uma forma que vocês não têm noção. Porque durante a Primeira Guerra Mundial, a economia desse país já estava muito baixa, até da Alemanha. Então, o que aconteceu? O que era esse Tratado de Versalhes? Esses países aí que ganharam, eles roubaram muitas terras da Alemanha e também criaram uma colônia de poloneses dividindo o país da Alemanha. E isso dificultou muito a administração do país. E também a Inglaterra colocou mais uma coisa, que ela diminuiu demais a economia da Alemanha, porque a Alemanha tinha que pagar um imposto para os países que ganharam a Primeira Guerra Mundial. E isso estragou com toda a economia da Alemanha, e mais tarde esse Tratado de Versalhes foi o que deu início para a Segunda Guerra Mundial. Então o Tratado de Versalhes deu fim e ao mesmo tempo início a uma outra guerra. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui. E se você gostou do vídeo, deixa seu like para ajudar a nossa família aqui, que a cada dia cresce mais. Bom, gente, foi isso. Mil beijos para todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Fui!